Gente amada, gente querida, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje também eu vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão é a seguinte: a sensação de descaso, desatenção, vácuo em situações, por exemplo, como conversas grupais, onde muitos emitem opinião, mas às vezes tenho essa sensação de que não sou efetivamente escutada. Da onde vem isso? Eu não compreendo direito qual a raiz. Bom, minha cara, vou dar aqui a minha humilde opinião. Sinto assim: ninguém quer ouvir. Ninguém está querendo ouvir. Isto é uma afirmação muito radical, muito genérica, claro que tem exceções, mas nessa sociedade doentinha, na qual a gente ainda vive, vide o meu vídeo do estado de praga ao estado de excelência biológica nos relacionamentos, nós estamos doentinhos, não é? Então a gente está querendo falar, a gente está querendo alguém que escute. E é tanta gente no desespero advindo dessa baixíssima autoestima, essa autoestima no lixo, que predomina na esmagadora maioria de nós. É claro que a gente está pedindo socorro. Então, quando a gente fala num grupo, a gente não está falando, a gente usa lá um texto, ou texto da moda, ou assunto da moda, o jeito da moda, é para ser ouvido, técnica para ser ouvido, para ser escutado. Mas ninguém quer ouvir. As pessoas não querem ouvir, elas querem falar, elas querem ser ouvidas. Tanto que se você se dispuser a ouvir pessoas, silenciosamente, empaticamente, você vai reunir uma fila de amigos, entre aspas, que são, na verdade, clientes de terapia, e você exercendo uma terapia com eles, né? Só de dar ouvidos. Não estou dizendo que terapia é só isso, mas só de dar ouvidos, você já está dando um alívio para um monte de gente, não é? Porque está todo mundo, claro, exagerando e generalizando, está todo mundo desesperado para ser ouvido. Então, quando tem uma roda de gente conversando, às vezes que eu participava de rodas, não participo mais, é uma coisa muito esquisita, é muito estranho, porque um está falando, o outro não está ouvindo. Eu ficava analisando ali, né? Um está falando, o outro não está ouvindo. Ele está preparando aqui dentro dele o que ele vai dizer quando o outro calar. E há uma espécie de disputa no campo energético, como se fosse uma disputa à tapa pelo espaço para falar. Então, e as pessoas começam a apelar para o humor, para esse humor social que inclui deboche, gozação, desqualificação. Às vezes, raramente, aquele humor saudável que é rir de si mesmo, para chamar a atenção, para ser ouvido. É como se fosse, na nossa televisão comercial aberta, os comerciais, aqueles comerciais de venda a varejo, em que o vendedor berra, ele grita, ele apela para recursos visuais e sonoros no áudio absurdos para chamar a sua atenção, porque ele sabe que você não quer ouvir comercial a hora de você mudar de canal, a hora de você ir tomar um lanche, de você pegar uma água, ir no banheiro, fazer qualquer outra coisa. Então ele precisa desesperadamente chamar a sua atenção para vender o produto dele. Isso é exatamente igual, isso acontece exatamente igual nas rodinhas sociais. Em algumas de um jeito mais sutil, em outras, que eu entendo que sejam a maioria, você encontra isso de um jeito muito mais exagerado até do que nos comerciais desesperados de TV ou de rádio, não é? Incluindo o rádio aqui, não esquecendo. Então, o fato é esse, minha cara, no meu sentir, na minha percepção. Ninguém quer ouvir ninguém. Nós queremos desesperadamente ser ouvidos, ser escutados e, com isso, galgarmos mais alguns degraus naquela escada infinita e muito alta, a gente se sentindo no primeiro, segundo degrau, que é a escada da autoestima. Porque se eu consigo ser escutado numa rodinha,
Poxa vida, esse pessoal me escutou, me ouviu, então estou bem na fita. Que bom, sobe minha autoestima. E aqui, só lembrando, gente, a autoestima não pode depender somente do retorno dos outros. Não dá. Se eu não me percebo, se eu não me gosto, se eu não medito para me conhecer, me perceber e perceber o que sou, o quanto sou interessante, e todos somos, eu vou para essa rodinha de conversa grupal, se é que vou, mas quando vou, eu vou ali já mendigando farelinhos de aceitação. Se eu não me percebo, se eu não me conheço, se eu não tenho aceitação de mim mesmo, eu vou com a minha autoestima no esgoto. Vou lá brigando por um espaço para ser ouvido, na esperança de sair do esgoto e ficar no primeiro degrau da autoestima saudável. Não vou conseguir. Eu vou conseguir uma aceitação temporária. Poxa, o cara ali falou um negócio engraçado. Que legal. Na hora de se despedir da rodinha, um abraço. Pô, gostei do que você falou e tal. Morre aí. Morre aí. Porque o cara vai para casa e volta para o mesmo estado em que estava. A autoestima no lixo, no esgoto. Porque não houve uma conexão com ele antes. Ele dependeu só do retorno do externo. Quando você está com a sua autoestima saudável, você não depende da aceitação do outro. A aceitação por parte do outro é bacana, é muito legal. Quando o outro te aceita, é muito legal. Ajuda na autoestima, sem dúvida. Mas você não depende disso. Você está na sua casa, fazendo o seu trabalho, criando as suas coisas. Aquilo ali te sustenta mais do que tudo. Porque você descobre que é muito gostoso ser você. É bacana ser você. Você vivencia isso com gosto todos os dias. Então é muito comum que na maioria das rodinhas que a gente frequenta, sociais, ninguém queira ouvir ninguém. Exceto, e é importante lembrar, quando o que você fala reforça a crença daqueles que estão ali na rodinha e pessoas que estejam inseguras em relação a essas crenças. Aí você está ali advogando a favor das crenças dessas pessoas. Você é aceito na cabeça delas, não porque você seja interessante, porque elas nem te conhecem. Nessa hipótese você também nem se conhece, ok? Nessa hipótese, você está ali usando uma técnica. Bom, vou ver qual é a crença comum aqui e aquela crença em relação à qual essas pessoas estejam inseguras. Aí você solta uma frase ou solta ali um discurso reforçando o benefício da aceitação dessa crença. Aí você aceita porque você está validando a crença dessas pessoas. E você vai ser bem-vindo na turma, sim. Mas você mesmo, se o que você falou não corresponde ao que você sente de fato, meu caro, então você está condenado a viver nessa rodinha, está condenado a viver nessa rodinha como um escravo desse personagem que você criou. E olha, sinto eu que em 90 e muitos por cento dos casos a gente vive isso aí. É muito raro você encontrar um grupo com quem você tem afinidade, quando você não se conhece. A partir do momento que você medita, desenvolveu seu autoconhecimento, você se aceita, não, eu sou obrigado a me aceitar, não é isso, não, você se aceita porque você percebeu que você é legal, você percebeu que você tem muitas qualidades e tem muito prazer em viver você mesmo. Aí beleza, porque você está numa frequência da amorosidade. Aí você se junta com as pessoas com as quais você tem afinidade. Aí todo mundo quer ouvir todo mundo e todo mundo tem espaço para falar. A fala de todo mundo é muito bem-vinda e todo mundo quer escutar todo mundo. Porque é uma relação ganha-ganha, todo mundo está ganhando ali. Ao falar e ao ouvir. E não tem disputa também, porque a oposição que acontece eventualmente entre pessoas que se autoconhecem, a oposição é a saudável, é a oposição amistosa. Não tem competição ali. Não tem. Se é um convívio com pessoas que se autoconhecem, saudáveis, não tem competição. Você pensa desse jeito, ok, eu discordo. Eu exerço em relação à sua opinião
a mais saudável e amorosa oposição. Minha cara, é essa a minha percepção sobre essa questão tão flagrante, tão importante. Considero muito importante essa questão nas nossas relações sociais, familiares, todas as relações de um modo geral, até entre casais, não é? Eu quero agradecer muito a você pela sua presença nas minhas redes sociais, pela sua pergunta e principalmente pela sua energia. E aproveito aqui para estender esse agradecimento e essa amorosidade a todos vocês que curtem o meu trabalho nas redes sociais. Sou muito grato pela energia amorosa que vocês endereçam a mim e a retribuo no mesmo ato. Gratidão a todos vocês. Boa meditação, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.